Vamos agora abrir para as perguntas presenciais. A primeira pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, secretários. A partir de quando que os dados vão ser divulgados de acordo com a data do óbito? Que é essa informação que vocês estão perseguindo. Você já tem uma ideia de quando vai ser divulgado a partir da data do óbito e não da data do registro, da ocorrência, da notificação? E eu tenho mais algumas perguntas aqui. O Ministério da Saúde pretende recontar os números de mortos e infectados? Se a resposta for sim, por que o Ministério da Saúde vai fazer isso? E sobre a mudança na metodologia dos dados, né, nos últimos dias, por que o Ministério da Saúde fez essas mudanças na divulgação dos dados, omitindo algumas informações? Obrigado. Bom, com relação à recontagem, não há essa intenção. Esses dados eles são divulgados pelos estados e municípios, eles estão sendo baseados em análise clínica, o diagnóstico de um médico, que é um profissional de saúde. Eles são confirmados por testagem, feita em laboratórios particulares ou oficiais. Então, da mesma forma que nós acreditamos nesses dados que nós estamos apresentando agora, nós acreditamos nos dados que foram carregados por estados e municípios. Como eu falei, por vezes havia um atraso na notificação, particularmente de óbitos, com relação à divulgação do resultado do exame, que havia, em algum momento, um represamento na realização dos exames, mas a capacidade dos laboratórios centrais dos estados, ela foi ampliada, foram feitas parcerias para poder evitar que isso continue e nós consigamos ter a maior efetividade na realização dos exames. Com relação à data dos óbitos, eu passo para o Macário. Então, conforme, respondendo à pergunta, a partir do momento que nós tivermos um sistema de informação plenamente implantado em 100% dos municípios e dos estados, seja ele o sistema de informação do Ministério da Saúde ou sistemas de informações locais, mas que atendam aos requisitos mínimos de informação que o Ministério da Saúde divulga, a gente vai deixar de receber essas planilhas que invariavelmente são planilhas básicas e que podem ter erros de atualização, erros de digitação, para adotar plenamente o sistema de informação que tem muitas outras variáveis de importância para a vigilância, como, por exemplo, data de início de sintomas, sexo, raça, cor, sintomas, idade, profissão, tem informações relacionadas aos sintomas, fatores de risco, e comorbidades, ou seja, você tem vários requisitos que fazem parte desse sistema de informação e que, para a gente ter essa informação, tem 100% dos municípios e dos estados tem que aderir ou a esse sistema ou a um outro. A partir do momento que a gente fechou isso com um determinado estado, a gente encerra as planilhas e vai ir sucessivamente, lembrando que são 27 estados, são 5.570 municípios. A nossa política, a partir de agora, como Sistema Único de Saúde, será utilizar as bases de dados de sistemas de informação oficial. E aí, por isso, nós estamos absorvendo e precisar uma data, nós iremos acordar com os estados amanhã na reunião qual seria o tempo em que eles deveriam se adaptar, principalmente para avaliar, porque às vezes eles têm uma informação na planilha e precisam atualizar no sistema de informação. É muito mais fácil você mandar um dado de planilha do que ir atrás daquela investigação. Vou citar mais um exemplo. Um resultado positivo no laboratório
de um exame, ele é só um resultado positivo de uma pessoa. Ele precisa ter uma investigação epidemiológica. Você precisa entrar em contato com a pessoa, fazer um processo de investigação, notificar, pegar informações sobre idades, sexo, faixa etária, tudo isso tem que estar linkado. Então, a partir do momento em que a gente consegue unificar essas informações, aí a gente tem as informações completas e que serão disponibilizadas pelo Ministério da Saúde nesse portal. Complementando, com relação a mudanças, eu expus inicialmente, eu vou enfatizar, nós temos problemas de fusos horários, ninguém está preparado para uma pandemia como essa, em que não se sabia qual era a reação, qual seria o comportamento. Ainda estamos aprendendo muito. Então, nós identificamos oportunidades de melhoria na forma de comunicação. A forma anterior, ela estava focada, basicamente, pelo viés epidemiológico. E nós procuramos melhorar a forma de comunicação de modo a atender a população em geral, aos gestores. E nós pretendemos ainda colocar mais ferramentas nessa plataforma que nós apresentamos. Segunda pergunta é do Matheus Vargas, Estadão. Tudo bom? Primeiro eu queria saber, a OMS hoje cobrou que o Ministério da Saúde, que o governo brasileiro seja mais transparente. Os senhores consideram que o governo brasileiro não estava sendo transparente ou pode passar a não ser transparente? Que resposta os senhores vão dar para a OMS? Além disso, na sexta-feira, o presidente Bolsonaro ele comemorou que os dados iam começar a ser entregues às 10 da noite. Ele disse que assim não dava para ser noticiado no Jornal Nacional e também afirmou que era melhor porque os dados estariam consolidados. Os senhores já trataram sobre isso com o presidente Bolsonaro? Já avisaram que, apesar de ele ter comemorado, vai começar a sair às 6 da tarde? A última dúvida pontual, quando passar para essa nova metodologia, o que vai acontecer com as mortes de dias e semanas atrás que forem confirmadas no dia? Vai ser atualizado de maneira simultânea? A gente vai conseguir ver, por exemplo, há uma semana tinha X mortes, agora tem X mais 1, porque hoje foi confirmada essa morte que estava sob investigação? Bom, com relação ao que foi explanado, eu apresentei aqui os motivos técnicos que levaram ao horário de divulgação, os problemas que nós tínhamos na comunicação com os estados, essa necessidade de pactuar o horário de carregamento dos dados por parte dos estados. Nós conseguimos hoje, como eu falei, pactuamos com o CONAS às 16 horas, que eu enfatizo mais uma vez, para o estado do Acre significa 14 horas, então são rotinas que nós estávamos identificando oportunidades de melhoria. Por exemplo, há cerca de 2 meses, o Ministério ele elaborava 2 boletins diários, um provisório e vou chamar assim de provisório e um definitivo. Então ele passava primeiro com os dados que havia recebido e coletado até aquele momento, depois ele consolidava e recebia os dados dos demais estados. E isso aí gera até uma confusão na informação, por isso nós passamos a emitir apenas um boletim. Com essas dificuldades de comunicação e até de integração, de conectividade por parte de estados, houve algum atraso e, como já foi colocado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, há uma necessidade de se confrontar os dados para que não haja erros na informação. Com relação aos mortos, eu vou passar para o Macário, mas eu enfatizo que o total vai continuar sendo total. O que mudaria, talvez, seria a configuração da curva pela quantidade, mas a informação do morto não vai mudar. Seria a data da ocorrência do óbito e não a data de notificação. Então, se, por exemplo, houver um represamento de óbitos ocorridos no sábado e no domingo, ou na sexta, no sábado e no domingo, que era carregado efetivamente na segunda-feira, na curva não vai aparecer esse pico e aquela depressão, como a gente consegue observar nesse gráfico que está apresentado. Strauss, pode botar o painel coronavírus aí para mim, por favor? O oficial.
Então, respondendo à pergunta, acho que é importante que o entendimento dessa resposta. Quando a gente coloca no site, quando o Ministério da Saúde informa que foram 679 casos novos, ou seja, registros novos de óbitos, são o que o Ministério da Saúde recebeu de informação de estados e municípios até aquele momento. Então, não são 679 óbitos que ocorreram hoje. Então, a partir do momento que nós tivemos os casos e em especial os óbitos por data da ocorrência, a gente vai continuar informando. Hoje nós tivemos uma atualização de 779 registros de óbitos no Brasil. E, de acordo com a data de ocorrência, isso vai estar disponível e facilmente entendível nas curvas epidemiológicas. Sempre nas coletivas que tanto eu quanto todos os técnicos da SBS participaram, isso sempre foi enfatizado, que aquele número de óbitos informados hoje equivale não à ocorrência, e sim à notificação. Então, isso precisa ficar bem claro, e a partir do momento que a gente tiver essa informação, aí vai ficar mais fácil de entender, de comunicar. E lembrando, a gente não está minimizando e nem querendo colocar nenhum tipo de questão relacionada aos óbitos, à ocorrência de casos de óbitos. Pelo contrário, a gente quer comunicar da melhor forma possível, e os profissionais, os técnicos de epidemiologia, os profissionais, os gestores estão consumindo essas informações e realizando as ações proporcionais à situação epidemiológica de cada local. É importante lembrar, o Brasil não é uma média, o Brasil não é um pequeno país da América do Sul, é o maior país da América do Sul, tem diferentes estados, diferentes cidades, diferentes sazonalidades, diferentes biomas, e tudo isso tem que ser levado em consideração, diferente de outros países que são menores, populações menores, com uma dinâmica populacional diferente, e que, como consequência, têm sido atingidas pela pandemia de maneira diferenciada. Próxima pergunta é do Gustavo Maia, Jornal o Globo. Boa noite, tudo bom? Primeiro, uma questão mais prática sobre os dados divulgados ontem. Eu queria entender o que foram as duplicações citadas pelo Ministério para justificar o erro no boletim de ontem. Foram erros de digitação? O que aconteceu ali naquele caso, né? Que primeiro saiu um número, depois outro menor. Queria entender e saber se houve uma ordem do presidente ou do comitê comandado pela Casa Civil de acompanhamento da Covid-19 para mudar essa forma de divulgação. Saber exatamente se já tem uma data de previsão de quando vão lançar essa plataforma interativa, que se vocês falaram, eu acabei perdendo. E nesse número de hoje, a gente identificou que Santa Catarina, Alagoas, Goiás e Distrito Federal não estão com os dados preenchidos. Esses 679 não contam, não contabilizam esses 4 estados. Sabe o que aconteceu? Então, em relação aos dados, a informação que nós temos até o momento são a informação dos estados que nos encaminharam. E já tinha, inclusive, colocado anteriormente, o estado que não encaminhar até determinado horário, a informação ela será mantida igual à da data do dia anterior. Isso é uma forma da gente manter uma padronização nacional, para que, assim que o dado for atualizado, a gente atualiza no sistema. O problema é que, o que isso gerava? A gente acabava aguardando que o Estado concluísse aquela última análise, que fizesse a última avaliação de consistência, e isso... 6 horas eu te entrego. Não, aí dava 6 horas, não entregava, dava 6h30, não entregava, demorava. Quando chegava 7 horas, entregava, a gente fazia análise, consolidava e divulgava, às vezes 8 horas, isso em alguns dias. E por conta disso, a gente realmente decidiu, acho que foi uma decisão do ministro, do secretário, justamente para, não, vamos dar um tempo, até aquele horário,
a gente fecha, e vai ser o horário que a gente vai fechar até para divulgar essas informações no tempo adequado. Não dá mais para ficar esperando resolver pequenos ajustes ou grandes ajustes nesse meio tempo. E com isso a gente fazer a publicidade da informação num tempo mais adequado para consumo de toda a sociedade científica, gestão e também do público em geral. Conforme nós colocamos aqui na apresentação, eu já informei o que aconteceu anteriormente com relação aos 2 boletins diários, depois passar para um boletim. O Macário colocou agora o problema da necessidade de alimentação, que por vezes estados e municípios atrasam, e nós tivemos talvez um exemplo agora, eu não posso afirmar, né? Trabalhamos com os dados que nos foram disponibilizados pelo Estado. E nós estamos buscando, como eu falei, tirar de uma ótica apenas epidemiológica e colocar numa ótica de maior interatividade, facilitando a comunicação com gestores e comunicação com a população em geral, de modo que haja uma compreensão dos dados e que se entenda o que está acontecendo no seu município, na sua região, no seu estado, de forma a esclarecer da melhor forma, ter uma maior comunicação com gestores, com a classe médica, o pessoal de saúde e com a população em geral. Quando é que vão lançar? Posso só complementando agora, eu acabei de receber a informação, Santa Catarina e Alagoas não encaminharam os dados novos de hoje, de casos de óbitos, provavelmente porque eles devem seguir esse exemplo que eu acabei colocando, eles querem finalizar a análise em tempo adequado para mandar para a gente. Então, nesse boletim, que foi liberado hoje às 6 horas da tarde, né, esses estados não têm os dados atualizados. Possivelmente, assim que os dados forem encaminhados para o Ministério, nós iremos atualizar na atualização do dia seguinte. E quando a plataforma vai ser lançada? A interativa? Nós temos a intenção de que ela seja liberada amanhã, a menos que haja algum problema técnico que nos impeça de operacionalizá-la, mas a ideia é estar disponível para o público em geral a partir de amanhã. Última pergunta presencial é do Fábio Murakawa, Valor Econômico. Boa noite, secretários. Primeiro, eu gostaria só de saber, a partir de amanhã, quando a plataforma for lançada, os dados cumulativos, eles continuarão a ser divulgados? Porque acho que na semana passada o Ministério decidiu que não divulgaria mais os dados acumulados. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, se eles continuarão sendo e o que levou a esse recuo. E também insisti um pouquinho na pergunta do colega Matheus, do Estadão, sobre a participação do presidente nesse tipo de tomada de decisão, né? Ele, na semana passada, ele comemorou o fato de que os dados seriam divulgados mais tarde, né? Me parece que foi uma ordem do próprio presidente da República, por exemplo, na última sexta-feira, que o dado fosse divulgado às 9h30 da noite, quando o Jornal Nacional tivesse acabado. Então, eu queria saber, primeiro, se ele foi comunicado dessa decisão de divulgar os dados a partir das 18h30, e qual é a participação do presidente Bolsonaro nesse tipo de decisão que se toma a respeito de divulgação, de horário de divulgação e de que dados serão divulgados e como? Conforme o que já foi explanado anteriormente, os motivos foram técnicos, nós estamos numa análise e melhoria de processos, nós precisamos da alimentação dos dados por parte de estados e municípios e nós estamos buscando criar um meio de comunicação mais eficaz, com maior efetividade para gestores e população em geral, como a gente está apresentando essa plataforma. Com relação ao horário, nós colocamos as dificuldades até de diferentes fusos horários, como no caso do Acre, e também as dificuldades de consolidação, como nós podemos identificar
talvez um carregamento de dados incompleto por horário de consolidação por parte de 3 unidades da federação que foram citadas. Não houve interferência de ordem alguma nesse trabalho, que é um trabalho técnico. Tivemos dificuldades, como foi explanado no início da nossa apresentação, de ordem técnica, para podermos carregar esses dados. Dados acumulados vão continuar sendo divulgados? Acumulados? Essa plataforma, ela está apresentada na TV ali? Essa aqui é a de Brasil? Ou é algum estado? É Brasil. Então, nós temos os dados acumulados. Tá? Essa primeira linha que aparece aí da esquerda para a direita, ela tem a população da área considerada, tem casos acumulados ocorridos, tem óbitos acumulados, tem casos ocorridos no dia, óbitos ocorridos no dia, e a taxa de incidência e taxa de letalidade. É mortalidade por milhão. Que aí, essa taxa de mortalidade por milhão, ela também nos possibilita fazer uma comparação do Brasil com outros países. É um dado interessante para a gente poder fazer uma comparação sobre a taxa de incidência, a taxa de letalidade, quando a gente compara com outros países que tinham situações climáticas, de bioma, de pirâmide etária diferentes, até de uma dinâmica social, um adensamento populacional, que causaram outros aspectos aí de reação da pandemia. E só para ficar claro, até para esclarecer também, em relação a outro ponto, quando se chamaram os secretários, né, o meu cargo original é diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Hoje nós tivemos a primeira reunião com o secretário Arnaldo, que assumiu efetivamente hoje a Secretaria de Vigilância e Saúde, e está sendo atualizado. A gente estava em reunião hoje o dia todo e vem contribuir para a resposta, não só em relação ao próprio Covid, a pandemia do Covid, mas também em relação a outras pautas, porque, infelizmente, os casos de dengue, as campanhas de vacinação, outros agravos, febre amarela, sarampo, isso ainda está acontecendo no Brasil. O sistema de vigilância e saúde ele continua atento, e aí o Dr. Arnaldo ele vem para somar e contribuir com esse esforço, não só na pandemia, mas no geral. Nós, pelo adiantado da hora, tem algumas perguntas, muitas delas já foram respondidas aqui no nosso grupo de jornalistas. Só 2 perguntas a mais, que eu acho que complementaram a informação. Uma é sobre, ontem o Ministério da Saúde divulgou 2 dados, uma plataforma, outra em outra, que havia uma discrepância de quase 800 casos. Você poderia explicar um pouco o que essa duplicidade de dados, como é que foi limpa essa plataforma. E a outra, da Natália André, da CNN Brasil, como o Ministério da Saúde explica a queda de registro de mortes por dia, quase pela metade, de uma semana para outra. Semana passada nós estamos registrando quase 1.000, hoje estamos registrando cerca de 600. São essas 2 perguntas para a gente finalizar a coletiva. Então, conforme foi colocado, um fator é porque 2 estados não reportaram até às 17 horas, e isso vai ser atualizado no boletim de amanhã. E nós definimos que uma vez por semana a Secretaria de Vigilância e Saúde vai fazer uma apresentação técnica, fazendo uma análise mais aprofundada e principalmente analisando as semanas epidemiológicas. Semana epidemiológica é uma convenção internacional que a gente utiliza justamente para acompanhar a dinâmica de ocorrência de casos e principalmente a gente consegue comparar e tirar esses fatores que são mais relacionados de queda no registro ou aumento no número de registros por um esforço mais concentrado. A gente imagina que essas perguntas elas serão melhor respondidas quando nós apresentarmos o boletim epidemiológico semanal, e aí a gente consegue realmente ter uma noção de como está a evolução e a dinâmica de transmissão da doença nas diferentes cantos do Brasil. Mas lembrando
lembrando que na última análise epidemiológica que foi trabalhada, a gente começa a identificar uma redução no número de casos de óbitos, ou, não, se não uma redução, mas uma estabilização no número de casos na região norte, principalmente os estados de Manaus, do Amazonas, do Pará, e começa a perceber uma redução no número de óbitos que ocorrem semanalmente. Essas análises elas vão ser atualizadas ainda essa semana, com o fechamento da semana epidemiológica, acho que 23, que ocorreu agora no último sábado. Lembrando que nós estamos prosseguindo com estudos sobre o tratamento medicamentoso precoce e eu acredito que dentro de algum tempo a gente já deve ter evidências que comprovem redução da gravidade dos casos justamente por esse tratamento precoce. O tratamento medicamentoso em geral, porque ele está sendo acompanhado, a própria OMS ela indicou estudos, está sendo feito de forma científica para que a gente não fique fazendo inferências e tenha realmente evidências científicas da efetividade do tratamento. São vários, a cloroquina é um deles, tem ivermectina, tem Remdesivir, tem outros medicamentos que estão sendo testados também e que está sendo feito o acompanhamento científico desse tratamento para verificar a efetividade. Sem mais perguntas, está encerrada esta coletiva de imprensa.